A doença do refluxo gastroesofágico afeta 12% da nossa população, o que dá mais ou menos 20 milhões de brasileiros, segundo dados emitidos pela revista Veja Saúde. No entanto, muitas pessoas não sabem que são acometidas pela doença. Por isso, a necessidade de entender mais sobre a patologia e a importância de se procurar um especialista. Hoje o Canal Bol vai entrevistar o gastroenterologista José Eugênio Dutra Câmara Filho, especialista responsável por tratar desses tipos de casos. Ele é graduado médico formado há 32 anos pela Faculdade de Medicina de Barbacena. Possui especialização em gastroenterologia e endoscopia digestiva na Santa Casa do Rio de Janeiro e Casa de Saúde São José, também no Rio de Janeiro. Pós-graduação em doenças funcionais digestivas no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, professor de gastroenterologia da Faculdade de Medicina de Barbacena há 25 anos, sócio titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia, título de especialista pela Associação Médica Brasileira, atual presidente da Regional Vertentes da Associação Mineira de Gastroenterologia e ex-presidente da Associação Médica de Barbacena, atual delegado regional na Associação Médica de Barbacena, de Minas Gerais, na verdade, atual delegado regional na Associação Médica de Minas Gerais, sócio proprietário da Gastroclínica há 28 anos e também membro do Corpo Clínico do Hospital Ibiapaba, no mesmo período, 28 anos. Doutor José Eugênio, seja bem-vindo ao Canal Bol. Obrigado, Ricardo. Doutor, vamos conversar um pouquinho sobre o que é a doença do refluxo. É comum essa doença? Explica um pouco para nós, por favor. A doença do refluxo é quando o líquido ácido do estômago, né, o suco gástrico, ele retorna em direção ao esôfago e vai subindo, pode ir até a boca. Então, o fluxo normal do suco gástrico é descer junto com a alimentação, ajudar na digestão, no estômago e descer junto com a alimentação. Quem tem a doença do refluxo, esse suco gástrico ele retorna em direção à boca. E ela é bastante comum. A doença do refluxo, que a gente chama de típica, né, que caracteriza pela azia, acomete aproximadamente 12% da população. Já a doença do refluxo atípica, que é aquela que tem alguns sintomas até mesmo fora do esôfago, né, que vão até a boca, pode acometer até 20% da população. Portanto, a doença do refluxo é bastante prevalente, sendo que é a doença mais comum que nos consultórios de gastroenterologia. Interessante realmente essa situação. Bom, o que faz com que uma pessoa tenha a doença do refluxo e também, claro, quais são os seus sintomas? Bom, são vários fatores. O principal fator que vai fazer com que a pessoa tenha doença do refluxo é a história familiar. Então, várias pessoas na família têm refluxo e isso vai passando. E outro detalhe são defeitos anatômicos e defeitos funcionais do esôfago, né? A válvula entre o esôfago e o estômago, chamada esfíncter, né? Tem relaxamentos transitórios, a capacidade do estômago de limpar ela é reduzida, então não limpa o retorno do ácido. Então, são vários fatores que a gente chama de fisiopatológicos que fazem com que a pessoa vá ter a doença do refluxo associada à história familiar. Agora, com relação aos sintomas, sim. O sintoma principal é a azia, né, que a gente chama de pirose, que é aquela queimação que sobe em direção do estômago, em direção ao esôfago. E tem também a sensação de um líquido subindo, às vezes vai até a boca, né, que a gente chama de regurgitação. Esses são os sintomas que a gente chama de típicos. Existem também os sintomas atípicos, que são manifestações que podem estar relacionadas ao esôfago ou mesmo fora do esôfago, né? Então, por exemplo, dificuldade para engolir, dor para engolir, quando o paciente chega a ter uma úlcera no esôfago, às vezes dor aqui nessa região desse osso, pode estar relacionada a refluxo, e também manifestações fora do esôfago, que a gente chama de supraesofagianas ou paraesofagianas. Por exemplo, é comum, às vezes, a pessoa ter um pigarro, fica aquele pigarro aqui agarrado na garganta, e isso está relacionado a refluxo, né? Quando o paciente é fumante, às vezes a gente fica achando que é só do cigarro, e às vezes mas pode estar agravado pelo refluxo, né? Então, o pigarro no paciente que não é fumante chama atenção. Uma tosse de repetição, sobretudo de manhã, pode estar relacionada a refluxo, rouquidão, sinusite de repetição. Então, às vezes, fica tratando várias vezes com antibiótico, anti-inflamatório, corticoide e esquece que pode ter um refluxo piorando essa sinusite. Outra situação também que pode acontecer é um gosto amargo na boca. E, erroneamente,
muitas vezes a pessoa põe culpa no fígado, né? Que acha que está com gosto amargo na boca e acha que é o fígado. Na verdade, isso pode estar relacionado à doença do refluxo, né? Então, são várias manifestações, não só esofagianas, como também fora do esôfago. Claro. Agora, quais são os exames para diagnosticar essa doença e quais os medicamentos indicados para o tratamento? A medicação, se ela for utilizada durante um período muito longo, pode trazer algum tipo de problema, doutor? Sim, com relação aos exames, veja bem, metade dos pacientes com refluxo, eles têm esofagite, que é inflamação do esôfago. Ite, inflamação, inflamação do esôfago. Então, esses pacientes são facilmente detectados o refluxo fazendo uma endoscopia digestiva. E hoje é um exame muito tranquilo de fazer, uma sedação muito tranquila, muito segura, já não é aquele exame chato que era considerado antigamente, né? E com relação a outros exames, principalmente nos casos em que não tem esofagite, porque a esofagite é uma complicação do refluxo, né? Então, como eu disse, metade dos pacientes tem esofagite, a endoscopia mostra. Uma outra parte, nem sempre tem esofagite e o paciente tem refluxo. Então, existem outros exames, como a pH-metria, impedância pH-metria, são exames mais especializados. E exames também que avaliam a pressão da válvula, né? Então, existe uma série de exames para fechar corretamente o diagnóstico de refluxo. Com relação aos medicamentos, Ricardo, os principais e muito eficazes são os prazóis, né? São várias famílias de prazóis, uns que são superiores a outros, e que são medicamentos que cicatrizam a esofagite, diminuem o retorno do ácido, né? Melhora o esvaziamento gástrico, enfim, são medicamentos que são muito seguros, né? Devem ser usados de manhã, de 20 a 30 minutos antes da refeição, porque quando a pessoa come, ela ativa a bomba de ácido, e começa a formar ácido. Se você usar um pouco antes da refeição, quando o alimento entra no estômago, essa bomba de ácido já está inativada, ou parcialmente. Então, reduz essa produção de ácido, que essa produção de ácido excessiva que vai voltar e provocar o refluxo. Existem alguns pacientes chamados refluidores noturnos, né? Esses pacientes, às vezes, têm de usar uma medicação também à noite, né? Não necessariamente os prazóis, tem vários tipos que podem ser usados à noite para evitar que tenha esse refluxo noturno, que é muito desconfortável, né? Geralmente são pacientes que formam uma bolsa de ácido depois da última refeição e quando ele deita, essa bolsa de ácido reflui. E alguns pacientes que dormem mal, acordam sufocado, às vezes acham que tem apneia de sono, e, na verdade isso aí é um refluxo noturno. Então esses pacientes, alguns requerem uma medicação à noite, né? Porém, hoje já existe um tipo de prazol, desses grupos dos prazóis, que ele tem um mecanismo diferente. Ele libera uma parte assim que a pessoa toma o remédio e no final da tarde ele libera mais um pouco. Então ele tem uma abrangência maior de ação. Então você pode tratar desse paciente com uma cápsula só de manhã. Então são vários medicamentos. Com relação a efeitos colaterais, e existe muito folclore sobre isso, muita desinformação, os medicamentos são muito seguros, né? Comprovação científica mesmo de alguns problemas que podem acontecer é só quando usado em doses muito altas, né? E usados erroneamente, né? Quando usados com segurança, adequadamente, são poucos efeitos colaterais. Uma atenção que tem de ter é a osteoporose. Não quer dizer que quem está usando um medicamento desse tipo vai ter osteoporose, não é isso que eu estou dizendo. A osteoporose todo mundo vai ter, principalmente as mulheres, e principalmente depois da menopausa. Mas, às vezes, se usado erroneamente em doses muito altas, pode antecipar um pouco essa osteoporose. Então, tem um controle disso. Às vezes, uma queda de vitamina B12 também pode acontecer, mas, como eu estou dizendo, não é quem está me ouvindo agora que está usando esse medicamento, não estou dizendo que você vai ter osteoporose ou queda de vitamina B12. É se usar em dose muito exagerada, erroneamente, não usar medicamento seguro. Então, os efeitos colaterais hoje são totalmente passíveis de controle. Os benefícios desses medicamentos são muito maiores do que seus para-efeitos, do que seus efeitos colaterais. É claro, é por isso que é sempre importante, ao invés de tomar a medicação por si só, né, por si próprio, consultar sempre um médico para que ele possa lhe orientar na forma correta, na dosagem correta, do jeito que é certo para evitar problemas, né? E Bom, cuidado com o que vê na internet, né? A informação, às vezes, sem nenhum respaldo científico que vai assustar as pessoas param de tomar o remédio, aí vai ficar pior.
Doutor Google é bom, mas não é tanto assim também, né? Então, Doutor, quais os cuidados se devem ter em relação à alimentação quando uma pessoa é diagnosticada com refluxo? Com o tempo, essa doença pode agravar? pois bem, com relação à alimentação, você não deve abusar muito em alimentos que tenham molho muito picante, muita pimenta, medicamentos, alimentos muito ácidos, excesso de farinha de trigo. Então, isso tudo pode piorar um pouco o refluxo, né? E, sobretudo, usar, assim, ficar, evitar de ficar muito tempo com o estômago vazio. Comer de forma mais fracionada, mais vezes ao dia e numa quantidade não muito grande. Então, isso ajuda bastante, né? Então, cuidado com a alimentação, sim, de fato, ele é importante. E qual a outra pergunta? Se é sobre as complicações. Sim, existem algumas complicações, não são comuns, né? A esofagite, ela tem graus diferentes, tem o grau A, B, C e D. O grau C e D se complica um pouco mais, pode ter uma úlcera no esôfago, pode até mesmo acarretar um estreitamento, coisas passíveis de solução. Isso acontece quando a pessoa não trata, não procura assistência médica. Até uma complicação chamada Barrett, mas que também consegue se controlar e desde que a pessoa faça todos os exames e o tratamento correto. Todas as complicações são passíveis de solução sem muito problema. Uhum. Agora, além dos medicamentos e da alimentação, existem outras orientações, doutor, para o tratamento dessa patologia? Sim, existe uma orientação muito importante, principalmente para aquele que tem refluxo noturno, né? Que a pessoa evitar de assim, comeu, espera 2 horas para deitar, tá? E, se possível, levantar a cabeceira da cama de 10 a 15 centímetros. Mas não basta só colocar 2 travesseiros, não. Tem que levantar a cabeceira da cama para ter um sono mais tranquilo. E outra coisa que é muito importante, a pessoa evitar de ganhar peso, que não é fácil, né? Mas o ganho de peso, o peso excessivo, o sobrepeso, ele sem dúvida ele piora a doença do refluxo. Claro. Aí o tabagismo também, bebida alcoólica, eu esqueci de falar, são coisas que agravam. Entendo. Até essa questão realmente de elevar, né, a cabeceira da cama é bastante importante que as pessoas entendam que é para inclinar a cama, não é Isso, fazer uma exatamente. inclinação mesmo com a cabeça na parte de cima, porque né, para poder conseguir fazer com que desça melhor essa questão. Bom, Agora, Ricardo, é importante a gente lembrar sempre, quando você sugere ao paciente levantar a cabeceira da cama, e é um paciente que tem um marido, que tem o paciente tem esposa, o próprio paciente perguntar se algum tem varizes nas pernas, porque as varizes, quem tem varizes, é o contrário, você tem que dormir com as pernas para cima. Então, às vezes, complica, né? Não dá para dormir com a cabeça alta e as pernas para cima, porque você deve ter um problema de coluna. Então, cada caso é estudado, bem estudado. é claro, não, sim, certamente. Mas, no caso de intervenção cirúrgica, existe cirurgia para o refluxo, doutor? Existe, além do tratamento clínico, existe também o tratamento endoscópico, que é uma fórmula nova de tratar refluxo, e o tratamento cirúrgico, que é feito por via laparoscópica, né? Veja bem, a questão de indicação de tratamento cirúrgico, ela deve ser feita com muita precisão. Às vezes o paciente usa o medicamento, não melhora e é indicada a cirurgia. Ora, a possibilidade de não dar certo existe. Por quê? Porque às vezes ele está tendo manifestação de refluxo, de doença do refluxo, mas é uma forma que não é a doença do refluxo exatamente. Pode ser uma coisa chamada pirose funcional, onde o tratamento do refluxo não vai resolver o sintoma dessa doença, ou pode ser um tipo de esofagite chamada esofagite eosinofílica, que é uma alergia alimentar que acomete o esôfago, e tanto a pirose funcional como a esofagite eosinofílica às vezes simulam a doença do refluxo, e às vezes o paciente tem também a doença do refluxo, ele não melhora com o tratamento convencional e às vezes indica cirurgia. Ele não vai melhorar. Então é uma cirurgia inócua. Então, quando se indica cirurgia, tem que estar muito bem estudado esse paciente. Tem que estar descartado essas outras possibilidades, tem que fazer um exame chamado manometria para ver a pressão da válvula. Então, a indicação tem que ser muito precisa. Quando você tem um paciente que melhora com o medicamento e depois ele não quer mais tomar um medicamento em dose menor, que é o chamado tratamento de manutenção, que às vezes você deixa o paciente com uma dose mais baixa, às vezes dia sim, dia não, é o chamado tratamento de manutenção. E o paciente esquece de tomar, ou não quer tomar, não quero tomar esse remédio, não gosto de tomar remédio. Aí você pergunta, mas durante o tratamento você passou bem? Não, eu passei muito bem. Então, esse é o paciente que vai dar resultado com a cirurgia. É o que também melhorou com o remédio, né? Quando o paciente não melhora com o remédio
e você indica a cirurgia, você pode estar acarretando num equívoco. Por isso que tem que ser muito bem estudado. Outra situação, indicar a cirurgia de refluxo para paciente obeso. Às vezes não melhora, ou o paciente tem tendência a ganhar peso. Às vezes pode melhorar um tempo, depois o refluxo volta. Então, a indicação de cirurgia, a cirurgia é muito bem feita, traz um resultado muito bom, quando é bem indicado. Agora, doutor José Eugênio, uma última pergunta aqui na nossa entrevista no canal BOL. O que é esofagite e o que é hérnia de hiato? Existe alguma relação das duas com a doença do refluxo? A esofagite é a consequência do refluxo, né? Que é a inflamação do esôfago. A hérnia de hiato é uma protusão do estômago, o estômago sobe em direção ao esôfago, né? Formando ali como se fosse um primeiro estômago, né? E ambos têm relação com a doença do refluxo, né? A esofagite é a consequência do refluxo, a hérnia de hiato pode propiciar o refluxo. Porém, grande parte dos pacientes não tem esofagite e não tem hérnia de hiato. Inclusive, tem alguns pacientes com hérnia de hiato que nem têm sintomas de refluxo. Então, são situações que aparecem no refluxo, mas não existe uma relação assim, exclusiva. Tem uma relação que é parcial. Claro, doutor, muito obrigado. É importante a gente dizer que, às vezes, o paciente faz endoscopia, Ricardo, e o esôfago está normal. Isso não exclui a esofagite, não exclui o refluxo, ele pode ter refluxo, né? Inclusive, pacientes que têm refluxo, sintomas até relacionados à otorrinolaringologia, como eu falei, pneumologia, sintomas orais, né? Algumas situações que podem realmente acarretar mais gravidade para o refluxo. Bom, doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos feitos aqui no nosso canal BOL, com a intenção de levar conhecimento para a população de forma geral. Fica sempre aberto aqui o canal para que o senhor possa voltar e dar outras entrevistas para nós também. Muito obrigado. Eu te agradeço, Ricardo, e te parabenizo o canal BOL, que tem feito esse programa de esclarecimento, de prevenção de doença, e isso é muito importante. Está de parabéns e estamos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, então. Canal BOL, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.